Comédia demais, cara. É claro. Bom, todos me ouvem bem, né? Me veem também, acredito. Tá, beleza, tá tranquilo. Eu vou mutar vocês, por quê? Porque como é que eu faço pra mutar todo mundo aqui? Por quê? Porque tem uma barulheira aí que eu fico desconcentrado. Então, tipo assim, eu tô mutando vocês, nada pessoal, tá? Não odeio vocês, não. Continuo considerando vocês igual. Quando a gente for entrar para as perguntas, vocês podem se desmutar. Deve ter um botão aí que mostra o microfone, tá? Você pode se desmutar e fazer a pergunta normalmente, tranquilona. Eu só vou deixar mutado porque enquanto eu vou falando, não vai dando aquela converseira, aquela confusão danada. Deixa eu ver. Consegui abrir o chat aqui. O chat está aberto. Se alguém quiser mandar alguma coisa aí para mim também, pode ficar à vontade, que a gente vai respondendo aí conforme for rolando, tá bom? Então a aula de hoje, gente, é de biologia do solo. Até então a gente falou na aula passada da característica morfológica do solo. Já quero pedir desculpa para vocês, naquela segunda-feira eu não tive condições de fazer a live, né? Porque eu estava muito enrolado por conta dessa adequação do sistema. Eu que estou responsável meio que por resolver os problemas de acesso, e aquele dia então estava insuportável de problema derramando para tudo quanto é lado. Então a partir de hoje a gente vai ter as aulas presenciais remotamente, né? No horário da aula. Então eu vou sempre tentar gravar a aula do dia antes, uma forma resumida para ajudar vocês do estudo, e no dia a gente vai ter a live, que eu também vou gravar e deixar disponível lá no AVA. Todo documento que a gente tiver tem que ser postado no AVA. Vocês têm que entrar no AVA, tem que acessar, por quê? Porque é lá que vai ser a chamada. Então, como é que eu vou saber quem viu a aula de hoje? É quem entrou lá no AVA e deu play nos vídeos e acessou os vídeos, né? Então, depois que acabar aqui, eu vou até fazer um videozinho mostrando para vocês como é que faz isso e responder as atividades. Toda a aula, então, a gente vai encerrar ela e eu vou lá lançar uma pergunta, uma questão, um fórum, alguma coisa relativa à aula de hoje, né? E o prazo para responder isso vai ser até a próxima aula. Então, hoje é segunda, acabando essa aula aqui, eu vou lá, faço uma perguntinha, coisa simples, é só para quem só vai responder quem assistiu minha aula, porque quem não assistiu não vai conseguir respondê-lo. Então, querendo ou não, a pessoa tem que assistir até quem não está aqui, para formalizar essa questão, né? Oi? Ô, professor, tudo Sim, bem? tudo Marcando bem. presença aí, ó. Fala, Tá Gilson. escutando? Tudo em paz. Vamos prosseguir, então. Gilson, eu tô aqui na roça. Pera aí, Gilson. Eu mutei seu microfone enquanto você estava falando, desculpa. Pode repetir. Não, que eu tô aqui na roça saindo agora daqui. No caminho pode ser que a internet, né, dê algum problema. Sim, não, mas firme e forte aí. Esquenta não. Beleza? Essa aula sua vai ser gravada também? Essa Tá ao vivo? gravada. Tá gravada e aí eu vou jogar ela lá depois também. Não, beleza, tranquilo então. Ok. Voltando então. Então, a aula hoje de biologia do solo. A aula passada a gente viu questão de morfologia, forma e classificação de solo, uma breve introdução. Agora a gente vai também ver, no mesmo formato, essa breve introdução da biologia do solo. O telefone meu tocando aqui feito um doido, peraí. Da introdução à questão das ciências biológicas dentro do solo. Na biologia do solo, a gente tem por base aí a ideia de que o solo é um ser vivo, tá? Como assim? Ele respira, ele tem metabolismo, ele tem enzimas, ele tem microbiota, ele tem tudo. Então, ele age como um ser vivo, inclusive na questão de digestão. Se você colocar uma matéria orgânica no solo, ela vai ser consumida, ela vai ser degradada e vai ser mineralizada. É um processo digestivo isso que acontece.
Quem faz essa função é o próprio solo? Não. É todas as bactérias, fungos e vidas que habitam o solo. Então a gente tem dois conceitos, um como solo vivo e outro como solo como um portador de vida, né? A gente tem que tratar o solo como um ser vivo, né? Pensando nas práticas de manejo que podem destruir a vida desse solo, ou práticas de manejo que podem beneficiá-la. Então, o conceito de solo vivo ele vem em cima disso, né? É o maior reservatório de micro-organismos do planeta Terra, né? Então, a gente tem em 1 hectare, vocês estão vendo o mouse, do ponteiro do meu mouse? Podem desmutar e responder. Tá. Então, né? A janelinha de conversa não está na frente, não, né? Vocês estão vendo o slide inteirinho. O slide tá beleza, tá mostrando o slide completo. Não, perfeito. É porque aqui para mim tá aparecendo Tá a cara de vocês em cima do slide, mas tá bom. Em 1 hectare, considerando ali aquela camada de vida, a camada de 0 a 5 centímetros de profundidade, eu tenho 4 toneladas de micro-organismos nessa camada. Então, numa área de 100 por 100, considerando só 5 centímetros de profundidade, eu tenho 4 toneladas de micro-organismos. Isso em condições padrões. Eu posso ter mais em solos superpreservados, eu também posso não ter em solos degradados. Tá? Então, é só para ter uma média, né? Eu tenho aí essa quantidade de micro-organismo e tudo isso aqui é carbono. 4 toneladas de carbono aqui está fixado na forma de seres vivos no solo. Então a gente tem um estoque muito grande, né, de organismos, tanto em abundância quanto em diversidade. Né? Eu tenho milhões e bilhões e trilhões de bactérias e fungos de espécies diferentes, de milhares, centenas de espécies diferentes. Então a gente tem bastante bicho no solo, né? Eles são divididos em 3 tipos, né? A gente tem, na verdade, tem vários tipos de divisão. O mais comum nesse caso aqui é dividir em relação ao tamanho. A gente pode dividi-los em macro, meso e microfauna, tá? A macrofauna está todo o organismo vivo que eu consigo ver de olho nu, tá? Eu consigo ver minhoca, eu consigo ver formiga, eu consigo ver tatu, eu consigo ver rato, eu consigo ver cobra. Tá? Qualquer tipo de ser vivo que vive no solo e eu consigo enxergá-lo a olho nu, ele está dentro do grupo das macrofaunas. Tá? Mesofauna são organismos menores. Eu não consigo ver a olho nu, tá? Só porque eu ainda consigo ver a manifestação da presença deles. Por exemplo, eu tenho um grupo de ácaros. Eu consigo ver o grupo de ácaros. Um sozinho, raramente eu vou conseguir ver. Né? Aqueles pulgões que dão em plantas também bem pequenos, mas eu consigo ver eles amontoados. Mas um só eu não consigo ver. Então, a mesofauna estão esses organismos que são pequenos, tá? Não são visíveis a olho nu, entretanto, são bem maiores do que os da microfauna, por exemplo. Na microfauna, eu tenho aqui basicamente os micro-organismos, tá? As bactérias e fungos, que são muito pequenos. Oi. O meso, né, eles é visível, né? Não, é invisível, só porque ele é visível é só macro. Tá? Meso e micro são invisíveis, só porque o meso é bem maior. O meso, um ácaro perto de uma bactéria é como se fosse um fusca do lado de uma moeda. Mas ainda assim são invisíveis a olho nu, são bem pequenos. Tá? Para vocês terem ideia de quanto uma bactéria é menor do que um ácaro, por exemplo. Ok. Então, a microfauna estão ali basicamente as bactérias e fungos, que são os organismos menores aí da biosfera. Tá? E onde eles vivem no solo? Basicamente vivem nessa estrutura aqui, ó, que nós chamamos de agregado. Tá? Agregado é o quê? É aquele amontoado de solo onde eu tenho poros, matéria orgânica, água, ar, e eles vivem aqui e se alimentam disso. Tá? Eles alimentam da matéria orgânica que está aqui, eles fazem uso da água, do ar, eles se alojam nos poros do solo, né, nos agregados. E aí eu tenho alguns fatores que vão afetar a atividade desse micro-organismo. Tá? A primeira delas é a umidade. O organismo não vive sem água. Se faltar água, se secar o solo, eles vão entrar em dormência ou em um estado que nós chamamos de resistência, que é a esporulação. Eles não vão morrer, mas também não vão viver. Vão entrar em hibernação. Assim que o solo se umedece novamente,
eles voltam à atividade, né? Então, água é fundamental para que um organismo tenha atividade. Vida é um pouco diferente, porque assim, eles podem até sobreviver um bom tempo sem água, lá em hibernação. Mas só vão ter atividade quando tiver água para eles mexerem, né? Status nutricional, isso aqui varia, tá? De modo geral, os organismos eles vão se reproduzir bem em solos mais férteis, né? Se eu tenho muito nutriente, se eu tenho muita matéria orgânica, eles vão se desenvolver bem. Eu tenho um parêntese aqui para aqueles organismos de função específica, como, por exemplo, os fixadores de nitrogênio. São bactérias que dão nitrogênio para a planta. Então, a planta está precisando de nitrogênio, a bactéria vai lá e dá nitrogênio para elas. Só porque a bactéria só vai fazer isso quando a planta não tiver nitrogênio. Então, nesse caso, esse grupo, por exemplo, ele só vai funcionar na ausência de nutriente. Quando a planta está sem nitrogênio, é que ele vai entrar para ajudar ela. Então, a planta não vai pedir ajuda se ela tiver tudo bem. Se eu tiver com o solo cheio de nutriente, ele não vai se infiltrar ali e passar os nutrientes que a planta precisa. Tá? Por quê? Porque ela não precisa de nada mais, ela tem tudo no solo. Então, o status nutricional ele pode ter dois aspectos. A falta dele vai beneficiar um grupo de organismos e o excesso vai beneficiar outro. Normalmente, na agronomia, a gente trabalha com aqueles que atuam na falta. Por quê? Porque é o que a gente quer. Eu quero um organismo que ajude a planta na falta de nitrogênio, eu quero um organismo que ajude a planta na falta do fósforo. Eu não quero um organismo que só aparece quando está tudo bem, porque para mim isso whatever, não funciona, não faz sentido. Então ele tem dois pontos de vista aqui e a gente vai explorar melhor no final dessa aula. Em relação à proporção, né, dos organismos que a gente tem, em relação ao total, né, 40% dos organismos vivos da Terra do solo, são bactérias e 40% são fungos e algas. Né? Então a grande maioria são micro-organismos, daquelas 4 toneladas que a gente tem no hectare. Mesofauna, que seria o ácaros, colêmbulas e os anelídeos, que é a minhoca, né, compõem aí os outros 20% que faltam. Né? Então, 80% dos meus organismos do solo são bactérias e fungos. Tá? O grupo das bactérias, então, ele é o mais numeroso e o mais diversificado. Por quê? A bactéria ela tem essa particularidade de ser muito rápida para reproduzir. Né? Uma bactéria vira 2 vira 4 vira 8, e esse processo dura, em média, 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, uma bactéria dobrou em 2. Então, a população ela pode ir crescendo nessa progressão geométrica bem rapidamente. Tanto que quando a gente faz testes em laboratório, normalmente o tempo de espera para a gente ver uma colônia bacteriana estabelecida é 5 dias. Em 5 dias ela conseguiu crescer e tomar uma placa, por exemplo. Então, o grupo mais numeroso e diversificado, elas são os primeiros decompositores. Né? Então, quando a gente tem a decomposição da matéria orgânica, as bactérias são as primeiras a começar o trabalho. Elas não são a mais eficiente. As mais eficientes são os fungos, mas elas começam o serviço, elas são mais rápidas. Então, aquela decomposição inicial, normalmente quem faz é a bactéria. Né? No finzinho, quem está atuando é só os fungos. Então, elas são heterotróficas, tá? Algumas delas podem ser autotróficas, mas agronomicamente elas não influenciam muito a nossa vida, então não tem muita diferença. Os gêneros mais frequentes que a gente encontra no solo, os bacilos, uma bactéria super versátil, essa aqui, ó, ela pode, desde controle biológico de outras doenças, ela faz solubilização de fosfato, ela ajuda a planta a sobreviver a estresse hídrico. Essa bactéria do gênero Bacillus, ela pode ser aí o ponto onde a gente ainda vai ouvir muito falar dela na agronomia. Clostridio, Enterobacter, Pseudomonas, Nocardia, Micronospora, Rhizóbios, enfim, eu tenho inúmeras bactérias que vão atuar no solo, tá? Dentro da importância agronômica delas, a gente tem as bactérias que causam bem e as bactérias que causam mal. Tá? As bactérias que causam bem nós chamamos de promotoras do crescimento vegetal.
As bactérias que causam mal nós chamamos de fitopatogênicas, aquelas que causam doenças. Normalmente dentro da agronomia, as fitopatogênicas são estudadas na disciplina de fitopatologia, não dentro da ciência do solo. Aqui a gente vai dar mais importância para aquelas que fazem bem, aquelas que causam benefícios, né? Aqui o exemplo de uma que causa super bem, risóbio, né, uma bactéria fixadora de nitrogênio, só bactérias fixam nitrogênio. Ela tem capacidade de tirar do ar o nitrogênio e fornecer para a planta. Então isso traz economia de adubação nitrogenada em escalas gigantescas. A gente vai falar um pouquinho melhor mais no final dessas risóbios e fixadoras de nitrogênio, então eu não vou me aprofundar muito agora. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode fazer igual o Justo aí, paralisa, pergunta, a gente prossegue. Pessoal, outra coisa, pode ser que essa aula caia com 40 minutos, tá? Porque a minha conta ela é gratuita, e aí ela vai com 40 minutos, mas aí eu jogo outro link lá no grupo e a gente entra de novo e continua, na hora que cair. Se cair, pode ser que caia, não sei, nunca entendo esse programa. Mas já estão avisados. Os fungos são um segundo grupo aí de organismos que a gente encontra no solo, tá? Eles vivem mais na superfície, eles não são muito organismos de viver em profundidade, eles gostam mais de solos pro lado do ácido, não é solo ácido, tá? Não estou falando de solo de pH 4, pH 3, não. Solo de pH 5,5, 6, eles se desenvolvem melhor do que eles se desenvolvem em solos com pH neutro. Já bactérias preferem um pH um pouco mais próximo da neutralidade. E eles são os ativos decompositores de tecidos vegetais mais eficientes. Então a bactéria vem no início, começa a fazer aquela decomposição inicial, e aí na hora que está começando a complicar, porque aí eles comem primeiro as moléculas mais fáceis, né? Proteínas, açúcares, e na hora que começa a sobrar só o que não presta, que é a salada, que é a lignina, a hemicelulose, as bactérias se afastam e os fungos continuam, né? Então o fungo continua ali degradando tecidos vegetais mais lignificados, por conta da madeira, por exemplo. O fungo decompõe madeira, a bactéria nunca consegue fazer isso. E eles também têm uma característica de melhorar a estrutura física do solo. Eles têm um crescimento com hifas, né, que parece uma raizinha, né? E essas hifas vão crescendo, envolvendo e ajudando a formação de agregados, tanto fisicamente, segurando essas partículas, formando uma redezinha, né, quanto quimicamente, que às vezes esses fungos liberam substâncias que são agentes cimentantes, né, que nós chamamos de glomalina. Forma uma cola que vai grudando uma partícula de solo na outra e faz com que esse solo resista melhor a processos erosivos, por exemplo. Gêneros mais comuns, Penicillium, Bucor, Rhizopus, Fusarium, Aspergillus. Esse Penicillium aqui, ó, é o mesmo fungo que faz aquele antibiótico penicilina, né? Foi dele que se isolou esse antibiótico. A gente vai falar também um pouquinho mais no final da atuação desses fungos em relação a outros seres vivos. Algas e protozoários e vírus, agronomicamente, as algas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, elas quase não interferem em nada na agricultura. Existem alguns trabalhos de pesquisa em que os caras estão usando algas para fazer FBN, porque elas são bactérias, microalgas, né? E algumas delas possuem essa capacidade de fazer fixação biológica de nitrogênio, só que ela não se liga à planta. Como que estão usando ela? Por exemplo, em arroz alagado, arroz inundado. Ei, como é que vocês conseguiram fazer isso? Tem aqui. Mágico. Então as algas, como que eles estão conseguindo, pra você ver, cientista é bicho doido mesmo, né? Como que eles estão conseguindo fazer com que os organismos, as plantas se beneficiem da fixação biológica em algas? Eles colocam, por exemplo, as algas na água, elas vão fazer fixação biológica, o nitrogênio que elas produzem, raramente elas consomem todo, então o excesso fica na água. E essa água é utilizada na irrigação. Então, esse excesso de nitrogênio, a planta consegue absorver e
indiretamente a alga está ajudando. Só porque é uma tecnologia muito incipiente ainda, não tem muita pesquisa em cima disso, não tem muita técnica em cima disso, manejo. Já protozoários e vírus raramente estão envolvidos em fatores benéficos. Hoje, né, com essa muvuca do corona, a gente tem lido mais sobre vírus e estudado mais sobre vírus, a gente sabe que eles têm um papel ecológico importante no controle de doenças, por exemplo. Eu posso ter bactérias e fungos causadores de doenças que são exterminados por vírus. E esses vírus não atacam plantas, porque são bem específicos da espécie vegetal. A gente tem passado um problema aí com o corona, por quê? Porque ele é um vírus específico de seres humanos. Ele veio de morcegos e de pangolim, mas são organismos que têm uma fisiologia semelhante à nossa, temperatura corporal e tudo mais. E aí acabou migrando para a gente. Mas raramente um vírus de planta, um vírus de bactérias, um vírus de fungos poderia nos causar problema. Até hoje, né? Pode ser que eles mudem. Então a gente sabe aí que os vírus têm esse papel ecológico, tá? Que tem aí uma função importantíssima no controle de bactérias e fungos do solo. Você dá a pular muita coisa? Sim. Leonardo? Desmutou e falou alguma coisa. Mas diretamente a plantas... Eu não entendi o que você falou. Cortou? Tá ruim aqui, mas já resolvi já. Ah, não, beleza, então. Protozoários e vírus, então, para plantas, normalmente eles são problemáticos, eles causam doenças, né? Então são estudados lá na fitopatologia. Dentro da microbiologia do solo, eu prometo me informar mais sobre o papel dos vírus, né? Então, quando vocês chegarem lá na microbiologia, provavelmente a gente vai ter um módulo bem mais atualizado sobre a função dos vírus benéficas. Tá? A gente não pode só colocar a culpa neles do mal que está acontecendo, não. Eles têm uma função muito importante na ecologia. Mas eles trabalham bastante em equilíbrio de populações, predadores de bactérias, parasitas de bactérias e fungos, né, no controle biológico mesmo desses indivíduos que podem estar nos causando os problemas. Aí agora eu não sei limpar. Ah tá, consegui. Presença de micro-organismos aí de diferentes profundidades do solo. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue ver o habitat ideal para boa parte dos micro-organismos, que está aqui nessa camada de 0 a 20 centímetros. Tá? 0 a 20 centímetros, então, eu tenho a grande maioria dos meus micro-organismos. Pode ver aqui que eu tenho a coluna de umidade, que conforme vai aprofundando, esses valores vão diminuindo, né? Minha matéria orgânica tem o mesmo comportamento. Conforme eu vou ficando mais profundo, menos matéria orgânica eu tenho disponível. E aí o comportamento dos meus micro-organismos continuam também seguindo esse padrão. Eu tenho uma explosão populacional na camada superficial, 24 UFCs de bactérias aeróbias, 2,7 de anaeróbias, 280 miligramas por grama de fungo, né? Então eu tenho aqui uma quantidade muito alta de organismos, de organismos na camada superficial e que vai diminuindo conforme afunda. Por quê? Conforme diminui também, eu vou perdendo umidade, eu vou perdendo matéria orgânica que é alimento. Então eu acabo também perdendo diversidade. As aeróbicas principalmente, porque elas precisam de oxigênio, né? E o oxigênio está mais na superfície, o mesmo caso se aplica aos fungos. Então eu tenho muito fungo aqui na camada superficial, ele começa a diminuir ali até os 20 centímetros e abaixo disso eu nem tenho mais. Entender essa questão aí dos tipos de organismos que a gente encontra, né? Agora a gente vai falar um pouquinho. Peraí, tem um chat perguntando. Aqui tá tapando, não entendi o status nutricional. Não. Ainda não entendeu? Eu não sei, você não botou o nome, tá só iPhone. Quem é iPhone? É o Ednei, eu acho.
Ednis, você entendeu? Não, Ednis diz que não. Não o quê? Eu não entendi. Volta à tabela. Tá. Essa aqui. O que você não entendeu? Bom, explicar tudo de novo. Tem alguma coisa tampando a tabela que você falou? Ou vocês estão vendo o slide inteirinho? Não, o slide tá aparecendo inteiro aqui pra mim aqui, tá beleza. Que bom. Então tranquilo. Aqui é o seguinte, Ednis. Aqui eu tenho a profundidade do solo. Então cada linha dessa aqui, eu tenho uma faixa de profundidade, 0 a 8 centímetros, aqui de 20 a 8 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. De 0 a 8 centímetros, que é a camada superficial, né? Eu tenho um teor de umidade alto, eu tenho um teor de matéria orgânica aqui em torno de 4%, e eu também tenho a maior densidade populacional dos meus organismos. Eu tenho 24 bactérias, eu tenho bactérias aeróbias, que é a bactéria que respira, bactérias anaeróbicas, são bactérias que fermentam, 2,7, e 280 fungos, tá? Ou seja, nessa camada da superfície eu tenho muito organismo, e aí conforme eu vou afundando o solo, eu vou diminuindo, né? De até 20 centímetros, 3,1, até 40, 1,9, até 60, 0,9. Em fungos, só tem fungo então até 20 centímetros. Até 40 já desapareceu, já não acho nenhum fungo mais. A Jéssica, que não entendeu o status nutricional. Tá, eu vou acabar de explicar aqui para o Ednis e já volto lá no status nutricional. Aquela parte é realmente um pouco complicada. Então, quanto mais fundo eu vou no solo, menos bactéria e fungo eu encontro. Eles gostam de ficar na superfície. Por quê? Porque na superfície que eu tenho mais alimento e que eu tenho mais água. E no caso das aeróbicas, é na superfície que eu tenho oxigênio, que elas respiram. Então, conforme eu vou descendo mais, eu vou perdendo isso. E essas bactérias, elas vão deixando de ter alimento, né? Então, por isso que elas não são encontradas no fundo do solo, só na superfície. Para a Jéssica, que perguntou sobre o aspecto nutricional. Eu posso explicar para você num slide lá na frente, quando eu for falar das bactérias fixadoras, eu acho que vai ficar mais fácil. Bom, então, continuando, né? A gente vai entrar no conceito de rizosfera. Rizosfera é o seguinte. É uma região onde os micro-organismos se desenvolvem muito bem. É uma região do solo onde eles gostam de ficar. Então, eu chamo de rizosfera, toda vez que eu tenho a palavra esfera no nome, entendam como região. Eu tenho a biosfera, eu tenho a atmosfera é a região de gases em volta do planeta, enfim. A rizosfera é uma região que os organismos gostam de ficar. Onde que é essa região? Essa região no solo, e normalmente ela está ali encostada nas raízes. Então aquele solo que está grudado nas raízes é a nossa rizosfera. Então todo organismo adora a rizosfera, quer dizer, nem todo, a gente sempre tem exceção, mas a grande maioria dos organismos gosta muito da rizosfera por conta do excesso de alimento. Entendam a rizosfera como um open bar, onde eu tenho bebida e comida de graça, né? E elas só vão ter que ir lá comer e festar. Então, por isso que esses organismos adoram esse lugar. Quem é que está bancando esse open bar? São as plantas. A raiz libera inúmeras substâncias durante todo o processo de vida da planta. Então, a planta está vivendo e eles estão liberando substâncias. Está vivendo, está liberando substâncias. Essas substâncias são alimentos, né, para micro-organismos. E por isso que eles ficam ali colados nas raízes. Porque tem excesso de alimento, né? Então, tem uma figura aqui, ó, que mostra uma raiz, né? E a gente tem essa região em volta da raiz. Deixa eu desenhar, que eu adorei aquela ferramenta. Essa região aqui em volta, toda a rizosfera, né? Aqui eu tenho inúmeros bactérias e fungos. Eita,
Ó, tem um laser agora. Aqui eu tenho inúmeras bactérias e fungos que estão vivendo aqui, ó, de boa, se alimentando, tranquilão. Alimentando do quê? De substâncias que vão ser liberadas aí pelas plantas. Então a rizosfera é um ambiente onde eu tenho uma população muito maior do que aqui de fora, que eu vou ter um ou outro organismo. Aqui dentro eu vou ter milhares. Né? Por quê? Porque eu tenho comida de graça. Deixa eu limpar aqui agora. Nessa tabela mostra, por exemplo, a diferença de organismos no solo rizosférico e no solo livre. Né? Então eu tenho o número de micro-organismos, unidades formadoras de colônia por grama de solo, na rizosfera de trigo e em solo livre. Tá? Então nessa primeira coluna aqui eu tenho os organismos. Nessa segunda, eu tenho a quantidade deles no solo rizosférico. Nessa terceira, eu tenho a quantidade deles no solo que não é rizosférico, solo livre, né? Solo que não estava em raiz. E na quarta coluna eu tenho só a proporção. A gente não precisa nem dar moral para essa quarta coluna, não, que a informação que eu quero mostrar para vocês está nessas duas do meio. Aqui, ó, bactérias. Eu tenho uma quantidade delas vivendo no solo rizosférico e eu tenho outra quantidade delas vivendo no solo livre. Essa quantidade aqui é muito maior, é 1,2 vezes 10 a nona. Tá? Comparado ao solo livre que eu tenho 5,3 vezes 10 a sétima. Fica atento ao expoente. Aqui, para entender melhor, é como se eu pegasse esse 1,2 e botasse 9 zeros aqui na frente. E aqui, 5,3 e botasse 7 zeros aqui na frente. Então aqui eu tenho 1,3 bilhão, trilhão, 1,2 bilhão, não sei, 12 bilhões. 12 bilhões de bactérias, 12 bilhões de bactérias num grama de solo. E aqui eu tenho 530 milhões de bactérias num grama de solo. Então eu tenho muito mais bactérias aqui no solo rizosférico. Actinomicetos também é um grupo de procariotos, de bactérias também, que formam filamentos. Tá? Também preferem esse solo rizosférico. Fungos também, protozoários também, amonificadores e denificadores são um grupo de bactérias também. Todos eu tenho maior quantidade na rizosfera. O único que não obedece a esse comportamento são as algas. Alga não gosta de solo rizosférico. Por quê? Porque a alga é o nerd. Né? Tem o open bar e festa e todo mundo se divertindo. Onde o nerd está? Em casa jogando videogame. Por quê? Porque ele odeia pessoas. A alga é isso. Ela odeia a muvuca, ela odeia a montoeira, ela odeia a competição. Ela precisa de competição? Não. Por quê? Porque ela faz fotossíntese. Ela consegue preparar a própria energia, ela consegue produzir o próprio alimento. Não tem por que ela ir para a rizosfera saindo tapa com os colegas. Pergunta Henrique. Acabar aí? Não entendi. Henrique, por favor, seja mais claro. Desmuta e fala, pode desmutar e falar. Bom. Depois você explica, eu não entendi o que você mandou, não. Então, gente, o solo rizosférico ele é muito mais atrativo para os seres vivos do que para as bactérias e fungos do que o solo livre, com exceção das algas, que não precisa disso porque ela se vira sozinha, né? Essa outra tabela aqui mostra a quantidade de bactérias em relação à distância da raiz. Ah, tá. Quando acabar a explicação, eu explico de novo. Não, vamos explicar novamente agora, enquanto está quente. Aqui mostra o seguinte, a quantidade de organismos vivos perto da raiz e a quantidade de organismos longe da raiz. Eu tenho mais bactérias perto, 12 vezes 10 a nona, do que esse aqui, 5,2 vezes 10 a sétima. Tá? É porque não dá para escrever na tabela 12 bilhões aqui, porque vai ficar muito feio, que é tanto de zero, bagunçar a cabeça. Então eles colocam na forma exponencial, que é uma forma de simplificar a equação. Tá?
Então, ó, actinomicetos, eu também tenho mais 4,6 vezes 10 a sétima contra 7 vezes 10 a sexta. Fungos, 1,2 vezes 10 a sexta contra 1 vezes 10 a quinta. Protozoário, 2,4 vezes 10 a terceira contra 1 vezes 10 a terceira. Amonificadores e denificadores também eu tenho mais no solo risosférico. Só as algas que não. 5,0 vezes 10 a terceira em solo risosférico contra 2,7 vezes 10 a quarta no solo livre. Ele não gosta de muvuca, ele não precisa disso. Por quê? Porque ele produz o próprio alimento. Ele não precisa sair em competição se o que ele consegue fazer é de graça, é só tomar sol, entendeu? Só tomar sol e fazer fotossíntese. Por que ela vai lá na risosfera competir por alimento com todos aqueles organismos que estão lá acumulados? Nessa tabela, mostra aqui o número de bactérias, né, em relação à distância da raiz, da superfície, né? Aqui eu tenho de 0 a 1 milímetro, eu tenho 120 bactérias. De 1 a 5, eu tenho 96 bactérias vezes 10 a nona, tá? É um número gigantesco. Isso aqui você bota 9 zeros aqui na frente. É 120 bilhões. É muita bactéria. De 1 milímetro a 5, eu tenho 96. De 5 a 10, 41. E assim por diante. Conforme eu vou me distanciando da raiz, esse número vai diminuindo. Por quê? Porque eles gostam de ficar perto da raiz. Então, quando a gente vai fazer uma amostragem, por exemplo, de bactérias no solo, para fazer alguma pesquisa em microbiologia, a gente tem que pegar esse solo que está grudado na raiz. Normalmente eu falo para os meninos, arranca a planta, e aquela terra que está grudada na raiz é que você vai usar de coleta. Então, por quê? Porque ali eu tenho uma população muito elevada. E aqui eu tenho diferenças morfológicas, né? Eu tenho uma bactéria que é amarela, outra que é azul, outra que é branca, outra que é verde, enfim. Perto da raiz eu tenho mais tipos de bactérias diferentes, né? Morfotipo seria diferenças visuais, morfológicas, né? Eu não estou olhando DNA aqui, não. Estou olhando a aparência, só a cara delas, né? E aí, conforme eu vou distanciando, os morfotipos também vão diminuindo, tá? Então, mais uma prova de que a bactéria tem ali na raiz, os fungos têm ali na raiz o ambiente ideal para eles crescerem e desenvolverem, né? Aqui alguns organismos que causam benefícios, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um, fungos micorrízicos, fixadores de nitrogênio. O Bruno perguntou, essa distância dali é da raiz? Sim. Conforme eu vou me distanciando da raiz, é que eu vou diminuindo o número de organismos vivos, né? Fixadores de nitrogênio, eu vou falar de cada um desses aqui nos próximos slides, tá? Então, foi só para dar uma introduçãozinha. Alguma pergunta, alguma questão? Gente, vamos fazer o seguinte, eu estou sentindo que essa aula deve estar prestes a encerrar. Eu não estou conseguindo ver onde que eu consigo ver o tempo de aula. Tá com 42 minutos já. Já era para ter parado, porque eles falam que eu tenho 40 minutos. Bom, vamos seguir então. Não quiser me parar, então tá beleza. Dos organismos que vivem no solo ali, tem alguns grupos que são mais importantes. Esses grupos têm aumentado cada ano mais. Tá? Antigamente a gente falava só de bactéria fixadora de nitrogênio, depois começou a falar de bactéria fixadora e fungos micorrízicos, depois de fungos micorrízicos solubilizadores, enfim. A cada ano a pesquisa anda mais e descobre novos grupos que podem ser usados na agricultura. Hoje em dia a gente está usando muito bem as fixadoras de nitrogênio, usa muito bem os fungos micorrízicos. Começamos uma caminhada aí de utilização dos solubilizadores. Mas vamos lá explicar um por um. Os fungos micorrízicos, né, é um grupo aí específico de fungos, ou seja, bolores, tá, que formam cogumelos, que formam bolor de pão.
que vivem no solo, tá? Eles vivem no solo naturalmente, tem milhares de espécies, milhões de espécies desses fungos, estão lá de boa, tranquilão. E eles têm uma característica ecológica interessante. Eles são simbiontes. Eles se ligam às plantas, tá? Tem até uma imagenzinha aqui, ó. Eles se ligam às plantas e começam a funcionar como raiz de planta. Então ele cresce no solo, se desenvolve e busca no solo nutrientes e água para a planta. Ele vai funcionar como uma extensão da raiz. É a primeira associação entre fungo e plantas que existe no planeta Terra, né? Registros fósseis identificam que foi a primeira relação simbiótica. Acredita-se que inicialmente esse fungo era uma doença que atacava a raiz. Mas como doença, a planta tentava se defender, tinha lá mecanismo de defesa, tentava expulsá-lo. A partir do momento em que, ecologicamente, ele percebeu, e olha que eu estou dizendo que isso é errado, porque o fungo não percebe nada, tá? Ele evoluiu. Ele foi perdendo a capacidade de causar doença e começou a ajudar a planta parou de combater ele e passou a aceitar ajuda. Então é uma troca. A planta dá energia para o fungo funciona como uma extensão da raiz para a planta. Então ele absorve água e sais minerais e procura nutrientes onde a planta não alcança. Então nessa figurinha aqui a gente tem essas raízes dessas plantas, elas têm essa área aqui de exploração, né, onde elas conseguem chegar. E aí o fungo se liga a essas raízes e conseguem crescer muito mais, né, conseguem buscar nutriente onde a planta não chega e água onde a planta não chega. O que faz o fungo querer ajudar a planta? Ou melhor, o que faz a planta querer a ajuda do fungo? Estresse. É aquele mesmo caso que a Juscelino perguntou que não tinha entendido a respeito da questão nutricional com os organismos. De modo geral, se o solo está super fértil, isso ajuda a população de micro-organismos. Mas, no caso dos organismos de importância agronômica, que nós chamamos de promotores do crescimento, aqueles que vão ajudar as plantas, se o solo tiver super fértil, eles não funcionam. Por quê? Uma planta que tem água, ela não vai precisar da ajuda do fungo. Uma planta que tem nutriente aqui perto, ela não vai precisar da ajuda do fungo. Uma planta que não tem, e ela precisa buscar nutriente onde ela não alcança, é que ela vai pedir a ajuda do fungo. Então, esses fungos se beneficiam não é de solo fértil, é o contrário. Eles se beneficiam de solo infértil, porque é aí que eles vão entrar na planta e se alimentar dela. Então, essa situação de estresse é fundamental para que o organismo consiga fazer a parceria com a planta. Planta, se não estiver estressada, ela não vai se abrir para o fungo, ela não vai, igual vocês, só vai pedir ajuda quando precisa. Se estiver tudo bem, lembra dos amigos? De jeito nenhum. Mas deixa só o primeiro chifre chegar, senão vai ligar pro brother pedir desculpa e querer tomar um Kaiser. Tem que ser a videoconferência agora, porque tá todo mundo de quarentena, né? Então, situações que vão ajudar o fungo a se ligar à planta. Estresse hídrico, regiões secas, né? Um solo com mais porosidade. Déficit nutricional, né? A planta sem nutriente, ela também vai pedir ajuda para esse fungo, tá? Aqui eu tenho mais figuras, ó, que mostra que o pino é uma planta de pinheiro. E aqui os fungos micorrízicos. A raiz da planta é só essa aqui, ó, essa marronzinha. O resto tudo aqui é fungo. Então a planta ela tem essa área de exploração aqui, mas quando ela está com fungo, ela consegue buscar nutrientes muito mais longe. E aqui do lado de cá, um cogumelo. Eu tenho algumas classes desses fungos que se ligam principalmente a árvores, tá? Que formam estruturas de cogumelos também, né? Que são fungos hipógeos macroscópicos. Então, ter cogumelos próximos de árvores é um bom sinal de que ele esteja ajudando aquela planta a se nutrir, né? Principalmente se os nutrientes estiver escasso. A micorrizosfera, gente, não sei nem se eu vou explicar isso para vocês, não. Enfim. Lembra que a gente falou de rizosfera? Que é aquela região aqui, faz uma gorinha, né? Em volta da raiz, onde as bactérias gostam de ficar. Então, eu tenho aqui uma raiz, esse cinza mais escuro, e essa região em volta, a rizosfera. Tá vendo aqui as bactérias, fungo, ó, festando, open bar, cerveja de graça. Kaiser, maravilha, Bavária.
Então, em volta da raiz eu tenho essa região que elas liberam alimentos e os organismos vão lá comer. Quando o fungo micorrízico está ligado na raiz, funcionando como uma extensão dela, ele também acaba liberando as mesmas substâncias que a planta libera. E ele aumenta, então, essa área de rizosfera. Então, antes, eu tinha só essa região aqui que os organismos gostavam de ficar. Quando a planta está ligada no fungo, essa região é aumentada. E aí eu tenho atração maior, uma área maior para esses micro-organismos. Então, uma planta colonizada por fungo micorrízico, ela tem uma maior densidade de outras bactérias e fungos em volta dela, né? Isso é bom, porque isso ajuda na ciclagem de nutrientes, na decomposição, enfim. Aqui a gente chama de rizosfera. Quando a rizosfera está em volta do fungo, nós chamamos de micorrizosfera, tá? Daí que vem esse nome. Gilson, estou falando cogumelo. Engrana por falta de nutriente. Não entendi. Gilson, quando tem o cogumelo, engrana e por falta de nutriente? Jéssica, eu não entendi. Tipo, desmuta e pergunta. Grana é grama. Quando tem cogumelo em grama? Ah, tá, deve ser grama. Nesse caso, não especificamente. O de grama, ele é decompositor. Provavelmente cortou grama uns dias antes e a matéria orgânica está lá. Aí vem a chuva e essa matéria orgânica decompõe e os cogumelos nascem. Esses não são micorrízicos, tá? Não é todo cogumelo que faz associação micorrízica. Alguns são só decompositores mesmo. Eu ia passar um vídeo para vocês aqui, mas eu perdi o arquivo dele, aí ele perdeu o vínculo do slide, mas depois eu acho e mando para vocês. O segundo grupo aí, gente, na hora que aparecer aquele sinal dos minutos lá, você me fala, eu tô seguindo a aula aqui, chegando a ripa. A fixação biológica de nitrogênio é o segundo grande grupo de micro-organismos benéficos para as plantas. Tá? Basicamente, eu vou mutar seu microfone, Bruno, só um minutinho, desculpa. O que é isso? São organismos, bactérias, especificamente bactérias, que conseguem pegar o nitrogênio do ar e dar para a planta. O ar tem 70% em média de nitrogênio, na forma de N2. E esse nitrogênio, ele tem uma ligação química covalente muito forte. Ela é difícil de ser quebrada. Ela envolve muita energia. E a planta não consegue. Tá? Então, o nitrogênio que ela precisa tem que vir ou de adubo ou de matéria orgânica. Só que aí tem um grupo de organismos que conseguem pegar o nitrogênio do ar, quebrar e dar para a planta. Esses são chamados fixadores biológicos de nitrogênio. E é exatamente de graça isso. Eles não cobram, né? E essas bactérias são disponíveis aí no planeta o tempo todo. O que a pesquisa na agronomia fez é pegar uma bactéria dessa e desenvolver, melhorar ela para que ela fosse 100% eficiente, para que ela desse tudo de nitrogênio que a planta precisa. Elas normalmente estão lá. Mas a gente conseguiu fazer com que um grupo específico de bactérias fosse tão eficiente que a gente não precise mais adubar nitrogênio em plantas, no caso soja principalmente. Aqui nesse cantinho a gente tem uma raiz cheia desses carocinhos. Cada caroço desse tem uma bactéria e essas bactérias vivem ali dentro fazendo essa fixação, dando nitrogênio para a planta e em troca recebendo ATP, recebendo energia. A gente tem outro grupo de bactérias que vivem na planta, né, que são chamadas de vida livre. Elas entram pela raiz, mas vivem em toda a planta, no como, nas folhas, e estão ali fazendo a fixação também da mesma maneira. Estima-se que cerca de 600 quilos de nitrogênio podem ser fixados por hectare por ano. Né? 600 quilos é muito nitrogênio. Tá? 90% das leguminosas, desse nitrogênio é feito pelas leguminosas, e faz com que a gente não gaste com adubo nitrogenado. E esse é aquele caso que se eu tiver o nitrogênio no solo, a bactéria não funciona. Ela também só vai trabalhar em caso de estresse. Eu tenho um pé de soja, eu vou adubo ele com ureia. Aí a planta vai precisar procurar gastar energia com a bactéria? Não, porque ela já tem o nitrogênio lá.
Mas se acabar esse nitrogênio, quem que vai dar nitrogênio para ela? Só a bactéria. Aí é que ela precisa de ajuda. Então, mais uma vez, a fixação biológica ela só é beneficiada em uma situação de estresse nutricional. Então, a planta tem que estar sem para pedir ajuda para a bactéria. Tem alguns tipos aqui, ó, na baena, que é uma algazinha, que fez aquele exemplo que eu dei de colocá-la na água e depois usar água para irrigação. Azospirilo e risóbio, né? Azospirilo é bastante utilizada em qualquer tipo de cultura, não é específica, ela se liga a qualquer tipo de planta. E risóbio se liga especificamente a leguminosas. A vantagem do azospirilo é que, além de fixação, ele também produz uns grupos de hormônios vegetais que ajudam a planta a crescer, criar mais raízes, enfim, ela melhora as características vegetais e acaba refletindo isso em produtividade também. Então, é uma bactéria super versátil. Aqui é só mais ou menos como funciona, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é uma questão para a disciplina de microbiologia, mas a bactéria ela vai entrar dentro da planta, assim que a planta começar a liberar substâncias dizendo que está precisando de ajuda, e aí vai formar o carocinho nódulo, e aí ela vai crescer dentro do córtex da raiz, vai formar esse carocinho aqui, e dentro desse caroço é que ela vai fazer a fixação biológica de nitrogênio. Esse gráfico aqui mostra o quão eficiente é a fixação biológica em soja. Né? Então aqui, ó, tratamento. Eu tenho controle, que eu não usei fonte de nitrogênio nenhuma. No segundo tratamento, nitrogênio, ureia, né? No terceiro, inoculação padrão, que é tratamento de semente. E no quarto, o cara testou uma inoculação por cobertura, né? Jogou por cima. No caso do risóbio. Olha a diferença aqui em produtividade. Né? No tratamento que ele não usou nitrogênio, deu 1.858 quilos por hectare. No tratamento que ele usou ureia, 3.218 quilos por hectare. E no tratamento que ele usou bactéria, 3.680 quilos por hectare. Eu tive mais produção do que adubação nitrogenada. E com a vantagem qual? Não gastei R$1. A bactéria, a turfa, hoje está uns 10, 20 reais, e você consegue fazer 2, 3 hectares com essa quantidade. Já o nitrogênio, uns 50 quilos é em torno de R$90 ou mais. Ou seja, se eu tiver que jogar 600 quilos no hectare, eu vou gastar aí fazendo conta. 500 quilos daria 35, 400 quilos. R$400 mais ou menos por hectare que eu ia estar utilizando para adubar o que eu estou gastando R$20 se for com bactéria. Então, além de não ter o gasto com adubo, eu tenho o quê? Incremento de produção. Dinheiro. Né? Eu aumentei a produtividade. Não, superfosfato vem com sulfato de amônio, eu acho. Não é com ureia. É outra fonte de nitrogênio. O Henrique perguntou aí, ó, se o sulfato de amônio vem com ureia. Não, ele vem com sulfato de amônio. Superfosfato triplo, é porque eu estou lendo outra pergunta lá. Isso tudo do ponto de vista econômico, tá? E se eu for olhar a questão ecológica ainda, nem se fala, né? Não estou jogando, porque a adubo nitrogenado ele é bem tóxico. Ele forma nitrato, vai para os corpos hídricos, contamina lençol freático, ele pode virar óxido nítrico e é um gás de efeito estufa. Então, é bem problemática essa questão do uso de adubação nitrogenada e a bactéria veio substituir tudo isso pelo preço de graça, né? Que é a melhor situação, porque R$10 por hectare nem conta, tem nem como contabilizar isso no custo de produção. Então a fixação em não leguminosas, que a gente viu leguminosa é que forma nódulo, né? Em não leguminosas é que forma vida livre. Né? O fator mais preponderante é o nitrogênio no solo. Eu não posso ter nitrogênio no solo, porque senão essas bactérias não vão trabalhar. Aquele mesmo caso que eu já disse e repeti. Tá? Disponibilidade de água também, aquele mesmo esquema, sem água não tem organismo. Ciclo de cultura, isso meio que está caindo por terra, porque essas bactérias, esses tipos novos que estão sendo desenvolvidos, elas não têm especificidade, elas funcionam em qualquer planta que você colocar. Solo abusador de fosfato, em relação à aula, não deu nenhum sinal ainda não, né, gente, de
de que vai cortar a gravação, né? Então vamos seguir. Ainda não, tá tranquilo. Então, Nem travando, tá? segue o bonde. Outro nutriente problemático é o fósforo. O fósforo, gente, quando a gente coloca ele no solo, somente em solos aqui de cerrado, por exemplo, igual o nosso, 80% dele é perdido, é desperdiçado. Quem que rouba esse fósforo? O próprio solo. O solo ele tem uma fome de fósforo inesgotável, né? 80% do que você joga em solos oxídicos igual o nosso é perdido. Ele é adsorvido. E ele fica preso no solo ali para sempre. E planta não consegue acessar esse fósforo que foi preso. Quem consegue? Bactérias e fungos. Eu tenho um grupo de organismos que são chamados de solubilizador de fosfato, que eles conseguem acessar esse fosfato preso e libertar ele de volta e a planta consegue absorvê-lo. Tem cálculos que, para condições de cerrado igual a nossa, se a gente conseguisse usar todo o fósforo que está lá aprisionado, a gente não precisaria adubar por 150 anos. Você vê a quantidade de fósforo que tem preso ali, né? E essas bactérias conseguem disponibilizar. Hoje, comercialmente, a gente tem um tipo de bactéria que ela promete aumentar a produtividade, ou seja, ela não é 100% eficiente em liberar o fósforo que está no solo. Mas ela já diminui bastante o fósforo que é aprisionado, né? E se ela conseguir liberar 10% do fósforo que está lá, eu tenho um incremento de produção que é maior do que eu gastaria com ela, né? Então, a pesquisa está andando nesse sentido. Acredito que nos próximos 10 anos a gente já deve ter uma bactéria super eficiente capaz de libertar aí o fósforo que a planta precisa para uma cultura inteira, né? Esse aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente identifica essas bactérias, né? Eu coloco lá um meio de cultura com fósforo, que é esse meio branco aqui, ó. E aí eu boto a bactéria lá no meio, né? A bactéria, conforme vai liberando fósforo, o meio vai ficando transparente. Aí em volta dela forma esse halo, que nós chamamos de halo-solubilização. Quanto maior for o halo, mais eficiente ela é para liberar fósforo preso, né? Aqui só mostrando que aqueles fungos também conseguem fazer isso, né? Conforme eles se ligam à planta e vão crescendo, eles também podem ir liberando fósforo e ir absorvendo para a planta. Então, é uma associação muito interessante. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Ó, o intervalo, Gil. Tá na hora, hein? Intervalo, Gil? Você tá em casa o dia inteiro, você devia estar achando bom. Tá acabando aqui também. O dia inteiro. De boa. Tá trabalhando, né, safado? Saindo da quarentena, espalhando doença. Tô Henrique, ralando e muito. pera, essa bactéria aí já tá na hora da outra aula. Tá não, a aula é 9 horas. Tô acabando aqui também, gente. Como faz para liberar no solo a bactéria? Você faz um tratamento de semente, né? Você compra a bactéria, mistura ela na semente e planta. Então, um tratamento de semente. Tem alguns casos também que a gente faz aplicação em suco, faz uma calda e faz aplicação por aspersão ou por gotejamento, enfim, tem várias maneiras de aplicar. Para acabar Essas o bactérias, choro. essas bactérias conseguem se multiplicar depois que ela tá no solo lá? Consegue. É interessante que todo ano eu aplique novamente. Por quê? Porque lá no solo tem concorrência. Ela se multiplica, mas algumas delas vão morrer, vão tomar porrada. Isso, é inoculante que chama. Inoculante é inoculação de bactérias, são seres vivos. Então é bom que todo ano eu refaça a inoculação e aumente a população dessas bactérias boas, né? Tem alguns casos de culturas aí que já fazem uso de inoculação por 15, 10 anos, que já tem uma população tão grande no solo que não precisa fazer, mas o cara continua fazendo. E aí entramos no último grupo, né, dos bactérias bonzinhas, dos bactérias de micro-organismos bonzinhos. Nós temos aqui os rizobactérias promotoras de crescimento vegetal. A sigla delas é PGPR, é uma sigla inglesa. Plant Growth and Promotion Rhizobacteria. Basicamente que é rizobactérias promotoras do crescimento de plantas, né? Então, o que elas fazem? Promovem o crescimento das plantas, promovem a saúde das plantas, né?
Elas podem ser tanto residentes epifíticas, que ou seja, moram dentro das plantas, quanto fora delas, né? A gente vai dividi-las em dois tipos. Aquelas que têm influência direta, aquelas que querem ajudar a planta, como é o caso da FBN, por exemplo, a bactéria ela quer dar o nitrogênio para a planta para ganhar ATP de volta. E tem outras que ajudam, mas sem saber que estão ajudando, que é as de influência indireta, que a gente vai falar agora no início. Exemplo, eu tenho uma doença que está atacando minha cultura, tá? E aí eu estou sofrendo com essa doença. E aí, de repente, aparece um fungo que ataca essa doença, um vírus que ataca essa doença. E aí esse vírus, ele acaba com a doença. E aí acabou com a doença, quem que lucra? Eu. Foi o interesse desse fungo, desse vírus, acabar com a doença para ajudar a planta? Não. Ele nem sabe que a planta existe. A função ecológica dele era se alimentar, e o alimento dele era a doença. Quem se beneficiou disso foi as plantas. Então a ajuda indireta é quando acontece isso. Um organismo ataca o outro, e esse atacado, por acaso, estava me dando prejuízo. Então temos aqui alguns exemplos. Como o biocontrole, né, que seria controle biológico. Aqui nessa figura, eu tenho aqui dentro, ó, tricoderma, vocês estão vendo uma hifazinha. E essa hifa maior aqui é uma doença chamada Phytium. O tricoderma está atacando a Phytium para se alimentar dela. E aí, em contrapartida, está me ajudando a fazer o controle dessa doença. É interesse dele fazer o controle da doença para ajudar a planta? Não, ele nem sabe que a planta existe. Ele está aqui só se alimentando, de boa, vivendo. Então, indiretamente, está ajudando a planta a sobreviver a Phytium. Então, tem vários casos assim. Ó. Bacillus subtilis, que é o mesmo bacillus. Essa bactéria é muito versátil. Ela faz fixação biológica, ela faz absorção de fosfato, ela ajuda a planta a resistir contra estresse hídrico e ela ataca doenças fúngicas do trigo. Né? Pseudomonas ataca a Rhizoctonia. Então, tem vários tipos, vários exemplos aqui, né, de controle indireto. Produção de antibióticos é a mesma coisa. Eu tenho um fungo que produz antibiótico naturalmente. Penicillium. Penicillium produz a penicilina. E ele produz isso normalmente. Ele é igual aquele amigo. Todo mundo tem um amigo assim, não é indireta para ninguém. Aquele amigo que tem CC. E aí, ele tem CC. Ele quer ter CC? Não. Mas ele tem. Como é que faz? Ninguém tem coragem de avisar ele, dar um Rexona, mas ele tem CC. O que acontece? E mau hálito também? Também. O que acontece? As pessoas se afastam dele. É porque ele quer? Não. É só porque ele produz aquelas substâncias. O fungo é a mesma coisa. Ele produz antibiótico. E esses antibióticos acabam afastando outras bactérias. E essas bactérias que afastadas podem ser doenças. E, em contrapartida, eu acabo ajudando a planta afastando a doença. Então, não é porque ele está fazendo isso porque quer afastar a doença. Não, ele simplesmente faz. E aí a presença dele lá implica no afastamento de outros. Concorrência por substrato, né? Às vezes dois organismos diferentes, eles têm o mesmo alimento, né? Como o caso do Pseudomonas e Fusarium, eles têm uma demanda alta por íons de ferro. Fusarium é uma doença, Pseudomonas não. E aí quando tem os dois juntos, o Fusarium acaba perdendo a severidade, por quê? Porque ele tem que sair no tapa por ferro com Pseudomonas, e aí ele acaba sendo menos problemático na minha planta. É função da Pseudomonas atrapalhar o Fusarium, atacar a planta? Não, ela só quer o quê? Se alimentar de ferro. Tá? Indução de resistência, em alguns casos eu tenho uma doença chegando, mas quando uma bactéria mais fraca antes contamina a planta, isso, ele também afasta bactérias boas, ele afasta todas as bactérias. Eu tenho uma doença que é coletótrico, né? Que é antracnose, que vai atacar gramíneas, principalmente arroz, milho. Quando eu tenho antes do ataque uma colônia de Pseudomonas pútida, ela não é uma doença, mas a planta reage a ela como se fosse uma doença. E aí quando chega coletótrico,
a planta meio que já está preparada e aguenta mais o ataque da antracnose. Então, é uma espécie de ajuda também indireta. Não é função da Pseudomonas causar nenhum tipo de resistência na planta, ela só está lá de boa vivendo a planta que reagiu assim. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Alguém desliga essa TV. Deixa eu descobrir quem é. É o Luthier, eu acho. Pronto, mutei. Não, ainda não é ele. Não, eu tô na cozinha aqui, não tem barulho aqui não. Tem uma TV rolando ao fundo aí mesmo. Enfim, acho que era você mesmo, Gilson. E os de influência direta, a gente já falou, né, nas outros slides, que são aqueles organismos que querem mesmo ajudar a planta, como, por exemplo, os fixadores de nitrogênio, os fungos micorrízicos e os soladores de fosfato. A intenção deles, de fato, é ajudar a planta para ganhar alguma coisa em troca. Então, eles não estão ali por querer, eles estão ali com o objetivo de melhorar a planta para se beneficiar disso. Entendeu? Gente, alguma dúvida, alguma questão? Vou até botar isso aqui, né, na cara desse palhaço. Algum questionamento para vocês já irem para a aula da Elitânia? Até o momento tranquilo. Tudo tranquilo, né? Pessoal, eu vou então paralisar a Stop Share, a gravação dessa aula, e vou botar lá no AVA. Adequações do AVA. Sempre que a gente tiver uma aula aqui, eu vou fazer algum tipo de questão lá, tá? Ou vai ser um fórum, ou vai ser uma pergunta. O de hoje vai ser um fórum. Eu vou abrir uma discussão e eu espero que o comentário de todos que participaram da aula seja referente ao que a gente viu aqui na nossa aula, tá? Na verdade, não vou fazer um fórum, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta sobre a aula de hoje. E aí, então, para completar essa aula de hoje, vocês vão lá e respondem. 1 minutinho, 30 segundos. É uma pergunta simples. É só para afirmar de quem esteve aqui presente, para contar como presença, né? Respondeu sua pergunta. E quem não esteve, vai ter que assistir os vídeos para poder respondê-la, né? Então, é uma maneira aí da gente garantir que todo mundo esteja tendo acesso ao conteúdo à distância. Esse sistema, gente, não sei se algum professor conversou com vocês, a gente vai ter que levá-lo obrigatoriamente até o fim da quarentena, tá? Não é a faculdade que quer, não é professor que quer, não é você, ninguém quer isso. Tá um saco, inclusive, produzir essas aulas à distância. Mas se não for assim, gente, a gente ia entrar de férias em setembro, outubro, do segundo semestre ia acabar em março do ano que vem, você entendeu? Então, é canseira. Então é melhor a gente... Em relação às provas, como é que ficou? Hoje foi autorizado pelo mantenedor a gente fazer provas à distância. Amanhã as coordenações vão reunir e definir como é que vai ser feito isso. Então as provas vão ser feitas à distância, pelo AVA, tá bom? Então vai ter toda a metodologia e tudo, ninguém vai ser prejudicado em relação a isso, não. Essas provas da primeira VA vai ser feita à distância ou já descartou a primeira VA? Vai ser só a segunda VA que vai fazer? Não, vai ser, foi o que eu acabei de dizer, vai ser feita à distância a primeira VA. Primeira e eu não sei a segunda. O decreto de quarentena do governo do estado adiou por mais 15 dias, né? Pode ser a primeira, a segunda, a terceira. Então, até dia 10, a gente obrigatoriamente está de quarentena. Instituições de ensino, essas não tem como escapar. Até porque é o mais perigoso. Imagine se eu tô com coronga e falando lá na sala. Eu passo corona para todo mundo. Aí vocês voltam de ônibus para a cidade de vocês. Passa corona para todo mundo no ônibus. O povo do ônibus é de outras turmas. Passa corona para as outras turmas. Que tem gente de outros ônibus que vai passar corona para todo mundo. Então, uma aula minha é capaz de passar corona para Goianésia inteira, Uruaçu, Niquelândia, Barro Alto. Então, o governo meio que está certo em parar. Mas a gente consegue seguir aqui em frente. Eu acho que o curso de agronomia é foda. Depois a gente vai dar um jeito de repor as práticas, se bem que essa disciplina não tem prática, né? É só teórica. Mais alguma dúvida, moçada? Vou encerrar a gravação aqui, então.